O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, o ANFA, aprovou a instalação de um estado de mobilização em assembleia realizada antes do feriado. O motivo é a possibilidade de mudanças na estrutura de comando da fiscalização agropecuária, o que poderia trazer novamente problemas como os registrados nas operações carne fraca e leite compensado. Vamos entender melhor todo esse processo com a delegada sindical do ANFA no Rio Grande do Sul, Beatriz Sontag Kurrenbecker. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, Thaís? Bom, vamos começar explicando, então, como funciona hoje a relação dos órgãos de fiscalização do Ministério da Agricultura com as superintendências estaduais. Bom, Thaís, hoje funciona de forma que esses serviços que estão dentro das superintendências, na verdade, fisicamente, né? A gente está dentro, nós aqui no Rio Grande do Sul estamos dentro do prédio da superintendência, assim como os serviços de inspeção de produtos de origem animal e vegetal. E nos outros estados também estão dentro dos prédios das superintendências. E, na verdade, tem um apoio hoje, basicamente, só de RH, né, de recursos humanos, e alguma coisa assim de apoio quando há necessidade com relação a veículos e tal. Mas o relacionamento maior, né, na verdade, o fluxo de trabalho e fluxo decisório acontece dos serviços diretamente com Brasília, é o que a gente passou a chamar de verticalização, né? Então, na verdade, um período pós algumas situações que houveram dentro do Ministério, que acho que alguns de vocês lembram ainda, Operação Carne Fraca, Operação Leite Compensado, a gente teve algumas situações em que em algumas superintendências, alguns superintendentes, né, na época, e outros chefes de divisões na época também, se envolveram em algumas situações que depois foram administrativamente, inclusive, punidas e tal, e se chegou à conclusão na época que foi, inclusive, corrupção, né, utilização do cargo para beneficiar alguns, enfim. Então, em função disso que estava acontecendo naquela época, Operação Leite Compensado, Operação Carne Fraca, e, inclusive, exigência dos mercados compradores dos nossos produtos, né, da nossa proteína animal, se definiu e houve outro fator bastante determinante para que esse fluxo se invertesse, ou se invertesse não, que passasse a ser diretamente dos serviços envolvidos nas atividades de fiscalização com Brasília, que foi a própria CGU, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União, que na época emitiram relatórios e fizeram essa recomendação ao Ministério da Agricultura, de que esse fluxo de trabalho enfim, de decisão, de poder ficasse em Brasília e não mais nas superintendências, ou seja, de certa forma, os superintendentes nos estados, eles perderam poder, né, perderam digamos assim, essa atividade de chefiar os serviços ligados à fiscalização, e passaram então, claro que alguns outros serviços, né, inclusive alguns que ainda trabalham na parte vegetal, que é a parte de sementes, de agrotóxicos, ainda até ficaram na superintendência, mas especificamente inspeção de produtos de origem animal, inspeção de produtos de origem vegetal. E os vigiagros, que na verdade a gente até na época tinha gente trabalhando dentro da superintendência, mas inclusive nos vigiagros a sede, digamos assim, se transformou para uma das unidades dos vigiagros nos estados, né? Então se desvinculou completamente da superintendência, os vigiagros, né? Se criou toda uma outra estrutura de poder, de trabalho, enfim, e de decisão, como eu estava falando. E a superintendência, então, ficou com uma partezinha menor, digamos assim, do poder decisório relativo aos serviços e às atividades de inspeção, e ficou mais com a parte também toda estrutural, que nem eu falei, recursos humanos, enfim, isso tudo continua sendo dentro da superintendência. Temos a divisão de defesa agropecuária, onde ainda estão os serviços de sanidade, saúde animal e sanidade vegetal, né, que não são assim tão fortemente relacionados com a fiscalização, eles ainda estão dentro da superintendência, né, outras atividades várias. Mas, especificamente, então, a inspeção animal, vegetal e vigiagro, como eu te falei, passaram a se relacionar diretamente com Brasília. O que aconteceu agora? O que está acontecendo agora? Há uma proposta da CGPlan, que é um órgão lá de Brasília de planejamento, né?
ligado, vinculado à Secretaria Executiva. A Secretaria Executiva dentro do Ministério da Agricultura é a secretaria que coordena, é onde está sendo, onde são coordenadas as superintendências, né? A gente tem uma coordenação geral de apoio às superintendências, CGAS. E aí, inclusive, a proposta é que se chama fortalecimento, a proposta é chamada de fortalecimento da CGAS, que é a Coordenação Geral de Apoio às Superintendências, tá? Então, essa proposta traz justamente isso, um retorno, mais ou menos aquilo que a gente tinha, né? Onde então as superintendências passam a ter mais poder de comando com relação a essas atividades, né? Por um lado, Thaís, também é importante dizer que nós temos inclusive vários colegas que defendem um pouco isso, por quê? Porque essa relação com Brasília, às vezes, em algumas vezes também traz um certo esse distanciamento às vezes traz algumas dificuldades, né, com relação à praticidade, ao dia a dia, né, Sim. necessidade de veículos, necessidade de coordenação de coisas mais assim próximas, digamos, e essa relação está sempre sendo feita com Brasília, digamos, no nível nacional, com todas as superintendências no mesmo bolo, enfim, né, dentro de Poá, do DIPOV, enfim. Então temos também Burocratiza um pouco essa as questão. relações, né? Exato. Então, assim, basicamente, tá, para quem está nos ouvindo entender, a desvantagem de ter o poder aqui na superintendência é que esse cargo de superintendente ele é um cargo de indicação política, tá? Nós aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, temos a sorte, digamos assim, de termos os últimos superintendentes todos colegas nossos, auditores fiscais federais agropecuários, mas a grande maioria, realmente a maioria absoluta dos superintendentes no país não são nem servidores do MAPA, são cargos de indicação política, né? Que normalmente naquela situação pós-eleição, são cargos de fica um tanto para ti, um tanto para o partido A, um tanto para o partido B, né? Como é que a gente fala? São cargos de divisão entre os partidos, enfim. Então, são cargos que são de indicação política dentro dos estados, né? Então, tem muito superintendente que é completamente desvinculado da atividade. Então, ele acaba sendo, digamos assim, ele para trabalhar, ele vai acabar passando por situações que ele não vai entender direito, e infelizmente, como a gente teve os exemplos ruins, né, do passado, acabaram alguns deles se deixando, inclusive, corromper ou se levar por situações de beneficiar determinadas pessoas ou grupos, né? Então, essa é a grande desvantagem do poder estar na mão de uma pessoa que é uma indicação política. Beatriz, e o que representa esse estado de mobilização e o que a categoria espera com isso? A gente aprovou o estado de mobilização, na verdade, mas para demonstrar que a nossa categoria ficou insatisfeita com o aparecimento dessa proposta, né, de novo, de mexer nessa estrutura sem consulta aos maiores interessados, que são os próprios AFAS, as pessoas que estão desenvolvendo as atividades, né, nos estados, nas unidades de inspeção federal, por exemplo, né, nos frigoríficos, nas unidades de abate, enfim, as pessoas que estão diretamente envolvidas, que são os AFAS e o próprio sindicato, que tem, na verdade, que tem toda a condição teria toda a condição de participar dessa discussão, foi sequer chamado, né, para participar, enfim. O nosso presidente, inclusive, foi conversar com o secretário executivo na época, acho que o secretário executivo substituto, sobre a conversa que tinha sido escutada, enfim, que é o tal da apresentação do PowerPoint, que apareceu né, com a proposta dessa reestruturação ou alteração, né, da Coordenação Geral de Apoio às Superintendências. E, no fim das contas, então, a gente coloca exatamente o que, né, o que traz o que demonstra esse resultado de 70% de aprovação do estado de mobilização em função de não querer aceitar essa proposta na forma como ela está sendo colocada, Thaís, porque são duas coisas básicas. A própria questão da gente não ter sido consultado, né, disso ter circulado em gabinete, né, a gente não poder ter sido consultado sobre o assunto, e aí essa questão também de novo, dessa troca do poder, digamos, o poder decisório dessas ações de fiscalização, do medo que a gente tem que voltem a acontecer situações parecidas com as que a gente já teve
essas negativas, situações negativas e tristes que a gente teve no passado aí, então é o medo que também os colegas têm de passar de novo por situações como aquelas, né, Thaís? Além do estado de mobilização, continua a negociação e também a comunicação junto à CGU? Sim, isso a gente teve uma reunião do Conselho de Delegados Sindicais, que foi no dia 4 de setembro, onde a gente tomou essa decisão. Foram duas decisões básicas. A primeira é, inclusive, fazer essa comunicação formal, né, documentar isso à CGU e ao TCU, dizendo que há essa movimentação dentro do Ministério da Agricultura, né, essa proposta de que o núcleo do poder, enfim, passe a ser de novo nas superintendências, né? Então, isso a gente nem foi levado à Assembleia, e aí, na própria reunião do Conselho de Delegados, a gente tomou a decisão de levar para a Assembleia, sim, consultar os filiados, né, com relação ao estado de mobilização, e a demonstração da insatisfação com relação a forma como foi conduzido isso, né? Basicamente, assim, o que a gente luta, né, Thaís, nós como sindicatos das pessoas, dos auditores fiscais federais agropecuários, que são as pessoas que trabalham com a fiscalização, né, de produtos de origem animal, vegetal e, né, enfim, e tudo que é relacionado a isso, a gente tem muito medo que essa mudança possa abrir brechas para ingerências políticas de novo, né? E prejudique todo o trabalho, todo o sistema, todo o desenvolvimento das atividades, porque a gente busca sempre o quê? A imparcialidade nas operações da fiscalização, né? É um princípio nosso, a gente quer, o nosso trabalho tem que ser imparcial, ele não pode depender da pessoa que está na superintendência hoje ou não está, né? Então, a nossa luta sempre é por essa situação, que seria uma situação ideal, né? Então, e a chance de acontecer isso quando, digamos, da forma como está sendo conduzido hoje, que é decidido em Brasília pelo chefe de um departamento, setor fiscal federal agropecuário, que está digamos assim, num grupo, num departamento formado por várias pessoas, a chance de acontecer essa, agora falando o contrário, né, essa parcialidade ou uma ingerência política, a chance é muito menor do que se ficar na mão de um superintendente ou superintendente, chefe de divisão de defesa agropecuária, enfim, né? Na verdade, com essa proposta, o próprio chefe da divisão de defesa agropecuária, como a gente fala, o chefe da DDA, nossa, até essa pessoa pode passar a ser um cargo de indicação e pode ser uma pessoa externa ao Ministério da Agricultura. Certo, Beatriz, muito obrigada pela participação. Tá bom, muito obrigada pela oportunidade, Thaís. Também a gente se coloca à disposição aqui como sindicato, como delegacia sindical no Rio Grande do Sul, para estar repassando também informações a respeito desse tema, que para nós é muito importante, né? Essas conquistas que a gente teve ao longo do tempo, de tentar transformar o trabalho cada vez mais e ir avançando, né, em ser mais imparcial e ser cada vez mais independente, digamos, de vontades pessoais, assim, a gente está sempre de olho e a gente vai querer estar sempre também conversando sobre isso. Também ficamos de portas abertas e agradecemos a oportunidade. Obrigada.